Olá, tudo bem? Então agora vamos começar um estudo sobre o exame parasitológico, tá? Então já vimos, né, em aulas passadas que são a presença, né, na verdade no intestino ali de todos os parasitas intestinais, e isso vimos também a parte do diagnóstico, e essa parte do diagnóstico faz parte dela então o exame parasitológico, que faz então todo esse rastreamento desses parasitas por meio de suas formas evolutivas, tanto os cistos ou oocistos, como também os vermes adultos, enfim, ou os trofozoítos, no caso de protozoários também, tá? Então, eu espero que vocês já tenham estudado toda essa parte que fala a respeito dos parasitas intestinais, tá? De modo que agora vamos fazer um estudo mais aprofundado sobre o diagnóstico, a forma de diagnóstico desses parasitas intestinais, fazendo então esse paralelo entre todas as formas evolutivas e quais os métodos que são utilizados, né, nesse exame parasitológico em si, tá? Então, vamos começar aqui nosso estudo falando então sobre o exame parasitológico, tá? Então já vimos toda aquela parte que falava então a respeito de todos os parasitas intestinais, tanto os protozoários quanto os helmintos, os principais no caso, tá? Porque vimos então que são bastante, né, parasitas intestinais. Então aqui vamos fazer esse estudo sobre o diagnóstico, que é a principal forma do diagnóstico ainda no Brasil, não é isso? Vimos que existem outras formas de diagnóstico, como por exemplo, exames imunohematológicos ou também exames que usam técnicas de biologia molecular, não é isso? Porém, isso, pelo fato de ter ali algumas limitações e principalmente pelo alto custo, os laboratórios ainda fazem muita utilização do exame parasitológico, tá? Então vamos ver aqui uma introdução sobre o que é o exame de parasitológico. Vimos então que ele faz parte do diagnóstico, né, dos parasitas intestinais, e nada mais é do que uma pesquisa desses parasitos nas fezes, então no material fecal, tá? Sabendo então que esses parasitos, eles ficam ali, o seu habitat vai ser o intestino, ou o intestino delgado ou o intestino grosso, então ali suas formas evolutivas estão presentes e serão eliminadas, não é isso? Nas fezes. Então esse vai ser o material onde vai ser investigado esse diagnóstico dos parasitas intestinais. Então as etapas que constituem esse exame são basicamente o quê? Uma etapa pré-analítica, que vai ser a coleta e conservação, tá? Não é isso? O paciente ou cliente, né, paciente/cliente, ele vai ser o responsável por fazer essa coleta, tá bom? Assim como também identificar essa amostra, tá? Então vamos ver mais à frente quais são os dados fundamentais que devem constar nessa identificação. Então, esse paciente/doador vai fazer a coleta e a conservação até a entrega desse material ao laboratório, tá? Então, até a entrega desse material ao laboratório, que vai então cadastrar o paciente, né? Aqui também, no caso, cadastro do paciente ou doador vai estar contido também nessa fase pré-analítica, tá? Que posteriormente, após coletada essa amostra e enviada então ao laboratório, vai ser iniciada então a fase analítica, não é isso? Que consta basicamente o quê? Uma análise macroscópica, tá bom? Então vai ser feita uma análise macroscópica que vai então desvendar ali ou analisar, na verdade, quais características que estão presentes naquela amostra, e posteriormente vai ser feita então a escolha do método e preparo para a microscopia com a análise em si, né? Análise no microscópio, tá? Então aqui faz então a análise microscópica. Tá bom? Então temos aqui análise macroscópica e análise microscópica. Então, basicamente, temos diversos tipos, diversas metodologias que são então utilizadas nesse tipo de exame, tá?
que, de acordo com a metodologia empregada, ela vai ser mais específica para identificar um parasito específico, tá? Então isso faz com que os laboratórios eles façam a utilização de um método geral, que vamos ver mais à frente, um método geral, com a utilização de outros métodos específicos, a depender ali do caso ou da suspeita clínica do paciente, tá bom? E depois de feito a microscopia, no caso, que é a análise ou a fase analítica, que consta que há análise macroscópica e microscópica, vamos então passar para a fase pós-analítica, que é o que? É o cadastro do resultado, a demonstração desse resultado, assim como a emissão de laudo. E assim, finalizando, o laudo ali demonstrando qual metodologia empregada, o que foi possível observar naquela amostra em si, né? Qual espécie, se existia alguma espécie ali naquela amostra, enfim, vai demonstrar ali todo o resultado daquele exame. Então, são basicamente essas 3 etapas. E esse exame, ele é importante, por quê? Porque ele possui aqui algumas vantagens que são bastante utilizadas ou levadas em consideração no momento da sua adoção em um laboratório clínico. Principalmente temos aqui o fato de possuir um baixo custo. Isso faz com que esse exame ainda seja bastante utilizado e é implementado principalmente em laboratórios de pequeno porte. Tá? Então ele tem um baixo custo, na verdade, não é? Ele também tem a característica de ser não invasivo, então é um exame bastante simples e não invasivo, de fácil execução também, então possui aqui uma fácil execução e possui também diversos métodos específicos, né? Possui um método geral e métodos específicos que vão então fazer essa pesquisa mais voltada a determinado parasito. E também, como qualquer metodologia, possui desvantagens, que são o quê? Sensibilidade, a sensibilidade ela é baixa quando feita pelo método geral, o método direto, de modo que são precisas mais amostras para que aumente a sensibilidade desse teste. A subjetividade, justamente porque, como depende de um analista ou um profissional que esteja ali fazendo a leitura dessa lâmina, desse material, isso depende então da subjetividade de cada profissional. E a estabilidade da amostra também porque alguns tipos de amostras, dependendo da consistência dessa amostra, possui ali uma baixa estabilidade, um tempo para ser analisado muito curto, tá bom? E então essa técnica, ela tem a característica também de ser padronizada. Ela pode ser padronizada entre diferentes metodologias, que vamos estudar aqui várias metodologias nesse estudo, tá? Então, passando aqui para a fase pré-analítica, que é a coleta e a conservação. Então, esse ponto, ele é muito importante para a qualidade do exame, justamente porque ele tem uma influência direta na qualidade de exame. Justamente porque essa amostra ela precisa estar o menos contaminada possível para que apresente ali um resultado satisfatório. Então é importante também a instrução desse paciente, visto que o próprio paciente é que vai fazer a coleta desse material, então ele tem que ser bem instruído para que não haja ali, na verdade, haja o mínimo de contaminação possível, tá? Então ele vai fazer essa coleta com algumas indicações. Quais são os recipientes? Tem que ser de boca larga ali, tá? Seco e limpo também. Essa amostra, ela não deve ser congelada, porque isso diminui a atividade desses parasitos, tá bom? Assim como também evitar contaminação com o solo ou urina. Principalmente por quê? Porque essas amostras elas não podem ser colhidas diretamente do chão ou também do vaso sanitário. Por quê? Porque isso pode trazer ali
alguns parasitos ou elementos que estão localizados ali naquela região infectante e assim contaminar a amostra. E essa amostra, após colhida, ela deve ser encaminhada imediatamente ao laboratório. Por que encaminhada imediatamente? Porque temos aqui as formas evolutivas, no caso de protozoários, por exemplo, que são os cistos e os trofozoítos, e a depender desse tipo de amostra, da consistência da amostra, esse material ele possui uma estabilidade menor. Por exemplo, trofozoítos que aparecem em fezes líquidas, não é isso? Eles possuem uma estabilidade aqui de aproximadamente 30 minutos, tá? Se não colhidos com conservantes. Então, esse tempo de transporte da amostra até o laboratório e o período para ser analisada é importantíssimo, justamente por conta da estabilidade. Por quê? Porque fezes, por exemplo, líquidas, temos aqui o período de aproximadamente 30 minutos para ser analisadas. Já pastosas, temos aqui 1 hora de estabilidade, enquanto fezes formadas não, elas podem ser analisadas ali em até 24 horas. Se esse material ele não for, levado ao laboratório nesse período, ele pode ser então conservado em temperatura ali de 3 a 5 graus Celsius, tá? Mas vamos ver também como é esse processo de conservação e até a utilização também de substâncias conservantes. Algumas substâncias não podem, ou medicações não podem ser utilizadas, como por exemplo laxante, antibióticos, hidróxido de magnésio, bário, óleo mineral e outras medicações. Isso impede por uns dias, na verdade ali 3 a 5 dias, esse exame, a realização desse exame, tá bom? Porque vai interferir diretamente na amostra. Já o uso de contraste radiológico também ele deve ser retardado, essa coleta deve ser retardada por 7 a 10 dias também na realização. Então aqui são algumas indicações na realização da coleta para esse exame. E uma vez realizada a coleta, essa amostra ela deve ser identificada corretamente. Sabemos que aqui grande quantidade em laboratório dos erros laboratoriais são na fase pré-analítica, principalmente aqui na identificação da amostra. Então essa amostra ela deve ser identificada corretamente com o nome do paciente ou cliente, não é isso? Dependendo do laboratório em si. A data de nascimento, sexo, hora de coleta. Isso é importante, a hora de coleta, justamente por conta daquela estabilidade que vimos, a estabilidade dos parasitos contidos naquela amostra. Então essa hora de coleta ela é importante. E se for utilizado algum conservante ou não, tá? Então a utilização de conservante também é importante que seja relatada. Essas amostras, então, elas podem ser colhidas sem conservantes, tá? Encaminhadas ao laboratório, vimos ali o tempo de análise de amostra, 30 minutos, 1 hora ou 24 horas, dependendo da consistência dessa amostra, e ela vai ser então analisada. Se ela não for analisada, se ela não for encaminhada nesse período, ela vai ser então conservada em baixas temperaturas. Aqui, adotamos então o range, o limite de temperatura de 5 a 10 graus Celsius, tá? 5 a 10 graus Celsius para a conservação desse material, se não for encaminhado imediatamente ao laboratório, tá? Então, falando agora sobre as substâncias conservantes, essas substâncias que são utilizadas justamente no caso de a amostra não ser enviada ao laboratório, enviada para análise no prazo determinado. Então esses conservantes são justamente, como o próprio nome já diz, para conservar esses parasitos naquela amostra, principalmente em líquidas ou diarreicas. É importante essa utilização de conservantes. Então os conservantes são substâncias que são ali misturadas com aquela amostra, ela já vem
não é isso? Naquele recipiente utilizado para a coleta, de modo que são 3 partes de conservantes para uma parte de amostra, tá? Então já há essa proporção específica para a conservação correta. E quais são os principais conservantes utilizados? Então temos aqui o formol 5 ou 10%, tá? Temos o chamado SAF também, que é composto de acetato de sódio, ácido acético e formol. Temos esse fixador de Chaudin, tá? O fixador de Chaudin, ele é utilizado, porém a sua utilização diminuiu bastante, justamente porque ele é bem tóxico para o organismo, né? Para quem está ali manipulando essas amostras, principalmente por conta da utilização em sua manipulação ali de cloreto de mercúrio 2. Né? Então, a utilização dessa substância, que ela é tóxica, e por isso esse fixador de Chaudin, ele tem ali o seu uso diminuído e mais associado a laboratórios que possuem uma segurança maior, né? De acordo com a biossegurança desse laboratório. O próximo conservante vai ser o mertiolato, ou mercurocromo, tá? Isso formado por, né, iodo e formol também na sua associação, que é o chamado MIF. Esse conservante, o MIF, juntamente com o SAF, são os mais utilizados, tá? Então, o SAF e o MIF, eles são os mais utilizados. O próximo vai ser o APV, que é o ácido povilínico. Temos também o bicromato de potássio. Esse bicromato de potássio mais importante para o estudo ali de ocistos de coccídeos, como por exemplo Rizóspora belli, enfim, outros patógenos, tá bom? Então esses são os principais conservantes, de modo que o SAF e o MIF são os mais utilizados. Eles, como já foi dito, eles já vêm no recipiente, então o próprio laboratório ele fornece esse recipiente para a coleta, já contendo essa quantidade de conservante. Então o paciente ou, no caso, o cliente do laboratório particular, que se for o caso, ele leva então esse recipiente, faz a coleta e depois ele devolve ao laboratório para que seja feita a análise, tá? Então esses são os principais conservantes. Sabendo então que a situação específica de trofozoides, de amebas e giardias, eles são somente em SAF, ou mais especificamente em SAF. Por quê? Porque conserva melhor essas amostras, trofozoídos aqui, que, como vimos, os cisos estão mais associados a fezes formadas, enquanto os trofozoídos mais associados a fezes diarreicas, no caso ali do processo diarreico naquele indivíduo, tá? Importante característica nessa etapa de coleta é que a coleta ela deve ser feita em amostras múltiplas, tá bom? Então, ela deve ser feita em 3 amostras ou em dias consecutivos ou alternados, de preferência alternados. Por que isso? Tá? Justamente para aumentar a sensibilidade do teste. Sensibilidade. Aumentar a sensibilidade daquele teste. Com mais amostras, aumenta-se a sensibilidade. E também, nesse caso, especificamente de giardíase e, no caso de entamoeba também, infecção por entamoeba, esses parasitas ele apresentam um período negativo. E o que é esse período negativo? O período negativo é quando esse parasito, no caso, ele não elimina ali seus cistos de forma homogênea, digamos assim. Ele não vai eliminando aquela quantidade, sempre ali aquela quantidade por dia, não. Então ele possui esses períodos negativos que são o quê? São dias que ele não faz essa eliminação, ele não elimina essa quantidade de cisto, tá? Então esse período de eliminação de formas evolutivas, no caso o cisto, ele vai ser então alternado, tá? Então vai alternar de dias ali, por isso é importante essa utilização também de amostras múltiplas em dias alternados, tá bom?
E o método seriado em situações específicas, que são justamente essas situações, principalmente de Giardia e Endamoeba. Tá bom? Então há esse período negativo que precisa ser contornado através da utilização dessa técnica de amostras múltiplas. Então aqui vamos falar agora da etapa analítica em si, que fala a respeito da escolha do método e do processamento. Então aqui vamos escolher o método que vai ser utilizado, né, através da demonstração desses métodos existentes, os principais métodos no caso, e como ocorre esse processamento dessas amostras para a realização desses métodos específicos, tá bom? Então o método ele depende do parasito que se quer investigar. Então vamos ver aqui que existem basicamente métodos de concentração, né, métodos qualitativos que identificam a presença, se há ou não esse parasito, através de métodos de concentração que vão concentrar essas amostras e assim aumentar a chance de encontrar essas formas evolutivas, como temos também métodos quantitativos. Em menor número, porém, existem aqui os métodos quantitativos. E cada método ele utiliza um princípio para que seja, então, aumentada a chance de encontrar determinado patógeno, determinado parasito, tá? Então vamos ver que existem princípios, ou através da centrifugação, ou através também ali da flutuação de ovos mais leves, ou através de utilização de substâncias específicas, enfim, que faz esse aumento dessa sensibilidade, tá? Então vamos ver mais à frente esses métodos. Como vimos também, essa análise analítica, ela é composta de uma análise macroscópica inicialmente. Essa análise macroscópica, ela vai então analisar o quê? Consistência. Qual a consistência, se está líquida, pastosa ou formada já, não é isso? Isso é importante justamente para aquele princípio de qual forma evolutiva achar, tá? Então, se for uma fezes mais diarreica, há a chance de achar o quê? Trofozoítos. Principalmente, nesse caso, elas devem ser analisadas bem mais rápido, tá? Como vimos, a estabilidade dela é menor. Já se for, por exemplo, formada, tá? Aqui vai ter vai prevalecer, no caso, vão prevalecer, no caso, os cistos, tá? Então, de acordo com essa consistência da amostra, isso é importante também, até no resultado que vai ser lançado mais à frente. O odor também dessa amostra, presença de elementos anormais, como por exemplo aqui no caso muco, sangue, vermes adultos que podem ser encontrados ali. Então tudo isso é importante também que seja relatado ali no laudo quando feita a análise macroscópica. E a análise microscópica? Então essa análise microscópica vai ser então realizada com a utilização de alguns métodos específicos. Então temos os métodos qualitativos, que são em sua maioria, tá? São os métodos qualitativos, que eles vão então demonstrar se há ou não a presença daquele parasito naquele material, e os métodos quantitativos. Tá bom? Então temos aqui os métodos qualitativos e os métodos quantitativos. Esses métodos quantitativos vão dar aqui basicamente uma estimativa da presença em quantidade daquele parasito naquela amostra. Tá bom? Então temos esses dois métodos. Sendo que esses métodos, eles também podem ser divididos em métodos de concentração, processos de enriquecimento, ou métodos que utilizam tanto da concentração ou que utilizam também da centrifugação. Então, esses são basicamente utilizados com o mesmo princípio, que é o quê? Que é concentrar aquele material. Então, quando um método, por exemplo, o método principal ali, que é o método de Hoffman mais utilizado no caso, tá? Ele utiliza da sedimentação. Essa sedimentação ela é utilizada para quê? Para fazer ali aquele acúmulo, aquela concentração daquele
parasito naquela porção do sedimento ali, tá? Então, tem outros métodos também que utilizam da centrifugação, justamente para também concentrar esses parasitos, tá? Então, eles utilizam desses métodos específicos para aumentar essa sensibilidade do teste, tá bom? E no caso da leitura dessa lâmina que vai ser gerada, então esse material ele vai passar ali pelo método específico, vai ser utilizado tanto o método geral, tá? Porque o indicado, certo? É que toda a amostra, ela seja processada então através da utilização de um método geral, como por exemplo o método direto, que vamos ver em seguida, e um método específico, né? Um ou mais de um, no caso, dependendo da suspeita clínica ali do paciente. Vai ser utilizado então o método geral e o método específico, justamente para aumentar essa sensibilidade. E quando essa amostra ela é colocada em lâmina e vai ser então analisada, o princípio básico então da leitura da lâmina é o seguinte: utiliza-se a lamínula, claro. Na maioria dos casos vai ocorrer então a coloração e o padrão de leitura daquela lâmina vai ser basicamente esse, né, em zigue-zague, tá? Então, o padrão de leitura é basicamente esse, de forma que essa lamínula que está ali preenchendo aquela lâmina ali com a amostra, ela vai ser então totalmente pesquisada, né? Vai ser totalmente investigada quanto à presença ou não desse parasito ou de qualquer que possa haver ali naquela amostra, tá? Então, aqui vimos já quais, né, os princípios básicos para a realização do exame parasitológico, desde as fases pré-analíticas, entrando aqui já na fase analítica, tá? Vimos a importância do processo de coleta, isso é bastante importante, por quê? Porque vai influenciar diretamente na qualidade. E finalizamos então vendo que há a existência ali de diversos métodos, tanto qualitativos quanto quantitativos, que devem ser empregados para pesquisar ali algum parasito específico, tá? Então, na próxima aula já vamos começar esse estudo de quais os métodos que são utilizados, quais os princípios desses métodos, assim como também ver qual o passo a passo, né, de cada método de forma rápida ali e evidenciar essas características principais para que então possamos sedimentar esse conhecimento e aplicarmos mais na frente em algumas questões ou até na sua prova também, tá? Então, espero que tenha gostado dessa aula e até a próxima aula que vamos tratar então desses métodos específicos, tá? Então, até a próxima aula.